aqui então, 1 João, capítulo 3, do verso 7 ao verso 10. Vamos ler a Escritura Sagrada. Diz assim o texto: Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Vamos orar. Senhor, somos gratos, porque temos acesso à tua bendita palavra essa que foi inspirada pelo teu Espírito, e o mesmo Espírito que a inspirou, a conservou, para que nós tivéssemos acesso a ela, a essa verdade. E o mesmo Espírito que conservou a tua palavra, ele também ilumina a nossa mente, ele nos dá os discernimentos para nós entendermos o que é verdade do Senhor. Eu suplico, ó Pai querido, essa capacitação do teu Espírito Santo para poder ministrar e edificar a tua igreja. Usa-me como vaso de bênção, um instrumento teu para edificar o corpo de Cristo aqui reunido. Eu também suplico, ó Pai, pela tua igreja, que tu possa dar, ó Pai querido, a cada um que aqui está, esse discernimento, essa capacitação vinda do Senhor, para poder reter no coração só o que vier da tua parte. Pai, eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. Nós vimos na semana passada, no texto anterior, que João, ele exorta aos seus leitores, para que eles pudessem estar esperando a manifestação de Cristo. Ele fala isso acerca da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, no qual iria se manifestar em glória, e por ocasião desta manifestação, nós também iríamos ter o nosso corpo glorificado. Aqueles que estiverem vivos serão então transformados, tendo um corpo semelhante ao de Jesus. Aqueles que na ocasião que Jesus ele voltar, ele se manifestar, estiverem mortos, irão então ressuscitar e terão um corpo glorificado. João, ele fala isso então nos versos anteriores, e ele mostra que em virtude dessa manifestação de Cristo, no qual nós estamos esperando, e por ocasião nós iremos ter o nosso corpo glorificado, nós devíamos estar nos purificando como ele é puro. Agora ele começa dando continuidade então aos seus ensinos. Vamos ver aqui agora a partir do verso 7. Ele diz: Filhinhos, ninguém vos engane. No capítulo 2, o apóstolo João, ele mostrou que nós temos a unção dos santos. Essa unção no qual João ele se refere, vem a ser o Espírito Santo, no qual nos capacita para nós termos o discernimento para entendermos a palavra de Deus. Visto que nós temos então essa unção, nós por nós mesmos, nós podemos ler essa Escritura Sagrada e poder entender, compreendê-la. Nós temos essa iluminação, a capacitação do Espírito Santo. João, ele fala isso para que os seus leitores, eles viessem estar refutando os falsos mestres. Ele mostra que, pela capacitação do Espírito Santo, eles não necessitavam então de estar ouvindo ali os falsos mestres, mas a unção que nos ensina, ela nos capacita, nos auxilia para que nós pudéssemos entender as Escrituras Sagradas. Agora, quando ele chega aqui no verso 7, ele diz: Filhinhos, ninguém vos engane. Com isso ele quer mostrar que, não obstante nós termos essa unção,
que nos capacita para entendermos as Escrituras Sagradas. Não obstante a isso, os seus leitores, ou a igreja, deveria estar vigiando em relação aos ensinos dos falsos mestres. Elas deviam estar sempre conscientes sobre a possibilidade do engano dos falsos mestres e não se desviarem em relação aos falsos ensinos, as mentiras que estavam sendo divulgadas ali pelos falsos mestres. Mas a forma então que João ele coloca aqui, filhinhos, ninguém vos engane, a expectativa de João é que ele esperava mais do que somente essa vigilância. Ele esperava mais ali da igreja, de que não simplesmente eles não dessem ouvidos aos falsos ensinos, mas João, a expectativa dele é que os seus leitores eles fossem mais incisivos em relação aos próprios mestres, que eles viessem se opor aos falsos mestres. Aqui não basta nós não darmos ouvidos aos falsos ensinos, nós também temos que estar nos opondo aos falsos mestres, se possível rechaçá-los, tirá-los do nosso meio, fazer com que eles não façam parte da igreja. Esses que distorcem a palavra de Deus, esses que ensinam falsas doutrinas, esses que desviam então o povo de Deus com o engano do que eles proferem, distorcendo as Escrituras Sagradas. João então ele coloca aqui no verso 7, filhinho, ninguém vos engane, que vocês não somente deixem de dar ouvidos ao que eles ensinam, mas também estejam refutando, estejam se opondo aos falsos mestres. Segundo João, só tem um capítulo, segundo João, verso 10, ele diz, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Esta condição de estar refutando, rechaçando, de não estar nem se comunicando com esses falsos mestres. Verso 7, filhinhos, ninguém vos engane. Aí ele continua, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. João, ele mostra no capítulo 1 dessa epístola, que Deus, ele é justo. João capítulo 1, verso 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele, referindo-se a Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. No capítulo 2, o verso 1, João ele mostra que Jesus Cristo, ele é justo. No capítulo 2, o verso 1 dessa epístola diz, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E agora, ele fala que os nascidos de Deus, eles são justos. É bem verdade que quando nós falamos em termos de justiça, referindo-se a Deus, isso é algo inerente ao seu caráter, inerente ao seu ser. Deus ele é justo porque a sua natureza ela é justa, a sua natureza ela é santa. O ser de Deus é o ser justo. Mas quando João ele mostra que nós somos justos, isso é uma questão que Jesus Cristo, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, pagando então a culpa que nós deveríamos estar pagando, e nessa substituição, morrendo então em nosso lugar, ele nos justificou. Ou seja, nós somos justos, mas não por nós mesmos, mas nós somos justos porque a justiça de Jesus Cristo, ela foi implantada em nós. Deus então, ele nos vê como justos em Jesus Cristo. Nós somos justificados por Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, verso 1 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2 desta epístola, o verso 29 diz, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, ele diz no verso 7, quem pratica a justiça é justo,
assim como Ele é justo. Nós somos justos, mas em virtude da justiça de Jesus Cristo, que foi outorgada a nós. Nós somos justificados por Jesus Cristo. Capítulo 8, a parte A do versículo diz: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Aqui nós temos uma consequência lógica do versículo anterior. Se os nascidos de Deus, eles são justos, se em virtude deles praticarem a justiça, mostra que eles são nascidos de Deus, mostra que eles são justos, automaticamente se entende que aqueles que praticam o pecado, eles são do diabo. Olha aqui, quem comete o pecado é do diabo. É uma consequência lógica. Se o nascido de Deus ele é justo e ele pratica a justiça, então os que cometem o pecado, eles procedem então do diabo. Nós entendemos que essa verdade acerca dos pecadores, que em virtude das suas atitudes, deles cometerem pecado, eles então procedem do diabo. Esse foi o ensinamento do próprio Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o capítulo 8, o verso 44 do Evangelho de João: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Então foi o próprio Senhor Jesus Cristo que ensinou que aqueles que praticam o pecado, aqueles que vivem em pecado, eles procedem do diabo. Interessante nós notarmos que João, ele usa o termo maligno aqui nessa epístola durante 5 vezes. 5 vezes ele repete, referindo-se a Satanás como sendo maligno, mostrando então o caráter dele maldoso, o caráter dele perverso, o caráter dele mau, o caráter dele de maléfico. Mas aqui nesse verso, e também no verso 10, ele já muda o termo, e ele chama então a Satanás de diabo. Literalmente, a palavra diabo significa caluniador, ou aquele que comete pecado, que tem como característica própria cometer pecado. Com isso nós vemos que esses falsos cristãos, ou os falsos mestres, que estavam deturpando as escrituras sagradas, que estavam então mentindo ali para os cristãos, em termos das doutrinas cristãs, eles eram do diabo, por eles então proferirem a mentira, por eles serem, terem a característica do pai dele, que é o próprio mentiroso, né? Os cristãos então eles são filhos do diabo, por eles então se identificarem com o pai da mentira. João capítulo 8, verso 44 diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se nós olharmos aqui para o verso 7 e o verso 8 de uma forma paralela, nós podemos ver que João, ele divide a humanidade em 2 partes bem distintas. Olha aqui o verso 7, a parte B, ele diz: quem pratica a justiça é justo, assim também como ele é justo. E no verso 8 ele diz: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então João, ele divide aqui a humanidade em 2 partes: aqueles que são os filhos de Deus e os que são filhos do diabo. Com isso, ele quer dizer que os filhos de Deus, eles são governados pelo Espírito Santo. A vida deles são controladas por Deus, e o Espírito Santo então os guia. É o que ele fala na parte B do verso 7: quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Mas outra parte da humanidade, que ele classifica aqui também como os filhos do diabo, são aqueles que cometem o pecado. Então os filhos de Deus, eles são governados pelo Espírito Santo, e eles então praticam a justiça.
Romanos capítulo 8, verso 16 diz: e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, enquanto que aqueles que cometem pecado, que vivem na iniquidade, eles são então iludidos por Satanás e governados então por ele. Efésios capítulo 2, do verso 1, verso 3 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nós vemos que esses dois grupos que João ele divide aqui a humanidade, sendo então os filhos de Deus, aqueles que praticam a justiça, e os filhos do diabo, aqueles que cometem o pecado, nós vemos que eles se dão a conhecer pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pelo seu estilo de vida. Os filhos de Deus por praticar a justiça, e os filhos do diabo por cometerem pecado. A vida, a característica, o estilo de vida mostra de quem eles procedem. Apocalipse capítulo 22, o verso 11, ele diz: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. É muito importante nós atentarmos para o que João ele acabou de mostrar, essa divisão, essas duas classes de pessoas, os que são os filhos de Deus, que praticam a justiça, e os que são filhos do diabo, que pelo seu comportamento, eles praticam realmente a iniquidade. Nós temos que entender que não existe ponto neutro. Ou você é filho de Deus, ou então a pessoa é filho do diabo. Não há neutralidade, não há um terceiro grupo, não há como nós sermos neutros em relação a isso. Olha aqui o final do verso 7: quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. A parte A do verso 8: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. João, ele põe a humanidade em dois grupos bem distintos, e não há neutralidade, ou nós somos de Deus, ou nós somos do diabo. É importante nós entendermos a forma como João, o apóstolo, como as escrituras sagradas, ele vê então a humanidade. Não existe ponto neutro. Na epístola que nós estamos, 1 João capítulo 5, o verso 19 diz: sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. Nós somos de Deus, e quem não é de Deus, as pessoas que estão no mundo, elas são do maligno. Lucas capítulo 11, o verso 23, ele diz: quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ou nós somos de Deus, ou nós pertencemos a Deus, ou nós somos contra Deus, ou nós estamos nos ajuntando a Ele, ou estamos espalhando. Não existe neutralidade no campo espiritual, não existe neutralidade no que diz respeito à forma de Deus ele ver a humanidade. Ou existe os filhos de Deus, ou então os filhos do diabo. Não existe neutralidade. Eu vou ler novamente, porque eu quero que fique muito enfatizado essa verdade. É a parte B do verso 7 e a parte A do verso 8. A parte B do verso 7: quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Esses são os filhos de Deus. A outra parte da humanidade, capítulo 8, verso A: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Vamos ver agora a parte B do verso 8. Ela diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. John Stott, ele classifica assim as obras do diabo. Ele mostra que moralmente as obras do diabo é
tentar para o pecado. John Stott ele mostra que fisicamente as obras do diabo é infligir doenças nas pessoas. E John Stott ele coloca que intelectualmente as obras do diabo se caracterizam por seduzir as pessoas para o pecado. Então é isso que o diabo ele tem feito. Ele tem espalhado o pecado e a morte na humanidade. João capítulo 10, o verso 10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando nós vemos aqui na parte B do verso 8, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, ou seja, soltar as amarras do pecado, dissolver o poder e a influência do pecado sobre a vida das pessoas. A manifestação de Jesus Cristo, a sua vitória na cruz do Calvário, nos deu autoridade contra o pecado. Nós já não estamos mais debaixo do domínio e do poder do pecado sobre as nossas vidas. Para isso Jesus Cristo se manifestou, para desfazer, para destruir as influências, as amarras do pecado sobre as nossas vidas. No capítulo 3, o verso 5 dessa epístola diz: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Romanos capítulo 6, o verso 9, o verso 14, o verso 18, o verso 22 diz: sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Hebreus capítulo 2, o verso 14 diz: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse. Essa palavra aqui, aniquilasse, no original, ela tem o sentido de privar de poder. Satanás ele foi privado de poder, para pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, para isto o Filho de Deus se manifestou, para isso ele veio em carne, para isso ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Satanás, ele já não mais domina as nossas vidas. O poder do pecado, ele já não nos subjuga. Nós não estamos debaixo do jugo do pecado. Nós fomos libertos dessa influência e do poder do pecado sobre as nossas vidas. Continuando, o verso 9, a parte A diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Essa frase aqui no grego, não comete pecado, ela pode ser traduzida de uma forma linear, assim, de uma ação contínua, no qual poderia ser lido assim: não vive cometendo pecado. Aqueles que são alcançados por Cristo e por sua obra de destruição do pecado, eles se tornam então filhos de Deus, e como resultado, eles não vivem mais na prática do pecado. Entenda, a obra de Deus sobre nossas vidas, ela só será completa lá no céu. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Nós fomos salvos, visto que os nossos pecados foram perdoados por Deus. A culpa que nos traz a paz estava sobre ele. A nossa condenação, o preço do nosso pecado foi pago por Jesus Cristo. Então, em Cristo Jesus, nós fomos salvos. Mas agora nós estamos no processo de salvação, que se chama também de santificação.
no processo de mudança de caráter, no processo de deixar com que Cristo ele se manifeste em nossa vida e nós mortifiquemos a nossa carne. Então esse processo de santificação é contínuo em nossa vida. A obra completa ela só ocorrerá lá no céu, quando nós estivermos então no corpo glorificado. Então lá no céu não haverá mais choro, não haverá mais dor. Lá no céu o nosso corpo ele será então um corpo glorificado. Lá no céu o diabo ele já não nos tentará mais. Nós já não estaremos aqui neste mundo que jaz no maligno. Somente lá no céu essa obra redentora ela será completa. Aqui nós estamos então nesse processo de santificação. 2 Coríntios capítulo 3, o verso 18 diz: porque todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ele diz aqui o verso 9: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Ele não vive na prática do pecado. Ele não vive cometendo pecado, visto que ele é nascido de Deus. Ele continua: porque a sua semente permanece nele. João aqui, ele mostra a razão, ele mostra aqui o motivo pelo qual nós não vivemos mais na prática do pecado. Ele diz que a semente, ou seja, o Espírito Santo, a semente, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, e pelo fato do Espírito Santo estar em nós, ele controla as nossas vidas, nos auxilia em relação às nossas paixões, os nossos desejos pecaminosos, mortificando a nossa carne e nos levando a nós obedecermos a Deus e glorificarmos a Jesus Cristo. O motivo pelo qual nós não vivemos na prática do pecado é porque a sua semente permanece em nós, é em virtude do Espírito Santo ele estar em nós. João capítulo 3, o verso 24, aqui ele diz: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele, e nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. O capítulo 4, verso 13 diz: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. A semente de Deus, o próprio Espírito Santo, ele habita em nós, nos foi dado no momento da nossa conversão, e por essa é a razão, o motivo que nós não vivemos mais agora na prática do pecado. O verso 9, ele continua: e não pode pecar, porque é nascido de Deus. O pecado, ele não tem domínio sobre nós. Daí, ainda que eu diga que eu não peco, eu faço de Deus um mentiroso, porque eu sou sujeito a pecar. Mas eu posso dizer o seguinte: eu posso não pecar, eu posso dizer não ao pecado. Hoje eu tenho condições de não pecar, ao mortificar a minha carne, ao me sujeitar a Deus, a deixar ser controlado pelo Espírito Santo, a viver uma vida sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu posso não pecar. O pecado, ele já não tem mais domínio sobre a minha vida. Eu posso dizer não ao pecado. Eu posso não pecar. Romanos capítulo 6, o verso 14, o verso 18, o verso 22 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da lei, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto na santificação e por fim a vida eterna. O nascido de Deus não vive pecando, porque o Espírito Santo
que é a semente de Deus, ele está em nós, ele nos convence do pecado, e ele nos conduz à verdade, a vivermos uma vida para glorificar a Jesus Cristo. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Nós podemos não pecar, nós podemos dizer não ao pecado. O domínio do pecado nos foi outorgado em Cristo Jesus. Nós podemos dizer não ao pecado. Eu posso não pecar. Eu posso hoje mortificar a minha carne. Eu posso hoje sujeitar as minhas paixões, o meu eu, os desejos da minha carne. Eu posso sujeitá-la à mortificação e viver uma vida para a glória de Cristo. Eu posso não pecar. João, capítulo 16, o verso 8 diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João, capítulo 16, do verso 13 ao verso 14 diz: mas quando ele vier, aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo em nós nos capacita a vivermos uma vida para a glória de Deus. Eu posso não pecar. O verso 10, ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. João aqui, ele aplica um teste para que a igreja ela pudesse distinguir em relação aos falsos mestres e aqueles que estavam sendo influenciados por eles, que estavam dentro da igreja e que também eram ali os falsos cristãos. E João, ele dá aqui um teste: olha, nisto você vai conhecer quem são verdadeiramente os nascidos de Deus, aqueles que praticam a justiça, os filhos de Deus, e quem são os filhos do diabo, que vivem na prática do diabo. É um teste que João ele está dando para que a igreja pudesse ter esse discernimento e distinguir dentro da igreja quem eram os verdadeiros cristãos e quem não era. Então, esse nisto aqui, você tem que ler o verso 9 e o verso 10 junto, né? No verso 9 ele diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aí no verso 10 ele diz: nisto, ou seja, o verso 9, os nascidos de Deus, e agora o verso 10, os que são filhos do diabo. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. É um contraste. Nós temos que ler o verso 9 e o verso 10 junto. O verso 9 mostra as características dos filhos de Deus, dos nascidos de Deus, e os versos 10, aqueles que são o filho do diabo. Nisso, a partir desse teste, você olhando quem pratica justiça e quem pratica o pecado, essa é a referência, esse é o teste que a igreja pode fazer para saber quem são os cristãos verdadeiros ou quem são os cristãos falsos, não obstante professarem a sua fé e estarem ali dentro da igreja. Professam a fé em Cristo, falam em nome de Deus, podem até fazer sinais e prodígios, mas pelo seu comportamento daria para distinguir quem era os filhos de Deus ou os filhos do diabo. Então no verso 10 ele diz: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí ele diz: qualquer que pratica a justiça, qualquer que não pratica a justiça. Os falsos crentes, que João aqui ele chama dos filhos do diabo, eles são conhecidos por não praticarem a justiça, ou seja, eles viverem habitualmente no pecado. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus, ele deu referência no verso 9, e aqui os filhos do diabo têm como característica não praticar a justiça. Eles não
cumprem os mandamentos de Deus, eles não são pessoas retas, não são pessoas justas, eles ofendem a santidade de Deus. Não obstante eles professarem a Jesus Cristo, falarem em nome de Jesus Cristo, mas o seu comportamento, o seu estilo de vida mostra que eles não são filhos de Deus, visto que eles não praticam a justiça. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso 5 diz: sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Então são homens que praticam a injustiça, são homens que, egoístas, não são amigos de Deus, mas eles têm uma aparência de piedade, e eles estavam ali dentro da igreja. E João então, ele faz aqui o teste: esses que não praticam a justiça, eles não são filhos de Deus. Ele continua então no verso 10: qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão. Essas são as duas características daqueles que não são filhos de Deus: eles não praticam a justiça e eles também não amam a seu irmão. Entenda, o resumo de todos os mandamentos de Deus está no amor. Visto que eles não conseguem cumprir os mandamentos de Deus, automaticamente, como consequência, eles também não conseguem amar o próximo, não conseguem amar o seu irmão. A falta de amor deles para com o irmão é em virtude deles não conseguirem cumprir os mandamentos de Deus, porque o resumo de todos os mandamentos de Deus está no amor. Romanos capítulo 13, o verso 9 diz: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, como eles não conseguem praticar os mandamentos de Deus, automaticamente eles não conseguem amar o seu próximo. 1 João capítulo 2, do verso 9, no verso 11 diz: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas, mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos do diabo não praticam a justiça e não amam seu irmão. Os filhos de Deus, eles são nascidos de Deus, eles não vivem na prática do pecado. É um teste para então os ouvintes, os leitores ali de João, pudessem classificar, distinguir dentro daquela igreja quem era realmente o verdadeiro cristão e quem não era. Por fim, ele diz no verso 10 que esses não é de Deus. O que não pratica justiça e o que não ama seu irmão, ele diz, não é de Deus. Entenda, volto a repetir, não existe terreno neutro. Se a pessoa não é de Deus, e como só tem dois lados, segue-se que essa pessoa que não é de Deus, automaticamente ela é do diabo. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou a pessoa ela é de Deus, ou ela é do diabo. João ele diz aqui no final do verso 10 que esses que não praticam a justiça e que esses que não amam o seu irmão não é de Deus. Se elas não são de Deus, segue-se então que elas são do diabo. João capítulo 5 verso 19, essa epístola aqui, 1 João capítulo 5 verso 19 diz: sabemos que somos de Deus
e que todo mundo está no maligno. Lucas, capítulo 11, verso 23. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Eles não são de Deus, então segue-se de balde que eles são do diabo. É o teste que João ele mostra para distinguir, para que a igreja pudesse verificar quem são os filhos de Deus e quem não são os filhos de Deus. Vamos ver algumas lições que podemos então aprender a partir deste texto. A primeira lição: não obstante termos a unção, que vem a ser o Espírito Santo, que nos capacita a conhecermos a Deus através da sua bendita palavra, nós temos que vigiar e nós temos que nos colocar contra esses falsos religiosos, esses falsos mestres. A segunda lição que esse texto nos dá: não basta rejeitarmos os falsos ensinos, temos também que rejeitar os falsos mestres. A terceira lição: o apóstolo João divide a humanidade em dois grupos: aqueles que são filhos de Deus e que são filhos do diabo. Pelo comportamento nós distinguimos a qual grupo a pessoa pertence. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Ó Deus, somos gratos porque o Senhor nos dá da sua palavra para alimentar o nosso espírito, para renovar a nossa alma e para fazer com que através dela nós venhamos conhecer a Ti e os Teus propósitos para a nossa vida. Nos ajuda, Pai querido, vivermos para a Tua glória. Nos ajuda, Pai querido, sermos guiados pelo Teu Espírito. Nos ajuda a termos um comportamento que condiz, ó Pai querido, com a Tua glória, que condiz, ó Pai querido, com a Tua semente que em nós há. Nos ajuda a vivermos uma vida, Pai querido, semelhante a de Cristo. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.